O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e foi com Tiago e João para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama com febre, e eles logo contaram a Jesus. E ele se aproximou, segurou sua mão e ajudou-a a levantar-se. Então a febre desapareceu. E ela começou a servi-los. À tarde, depois do pôr do sol, levaram a Jesus todos os doentes e os possuídos pelo Espírito. A cidade inteira se reuniu em frente da casa. Jesus curou muitas pessoas de diversas doenças e expulsou muitos demônios. E não deixava que os demônios falassem, pois sabiam quem ele era. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou e foi rezar num lugar deserto. Simão e seus companheiros foram à procura de Jesus. Quando o encontraram, disseram: "Todos estão te procurando." Jesus respondeu: "Vamos a outros lugares, às aldeias da redondeza. Devo pregar também ali, pois foi para isso que eu vim." E andava por toda a Galileia, pregando em suas sinagogas e expulsando os demônios. Palavra da salvação. Meus queridos irmãos e minhas irmãs, hoje a Santa Liturgia da Igreja Católica nos apresenta a figura de Jó, que hoje vai nos fazer meditar, questionando a razão pela qual Deus, o Senhor, concedeu a ele a vida. Um questionamento pertinente para todos nós. Qual a razão pela qual Deus me deu, te deu a vida? Qual razão pela qual o Senhor, o bom Deus, nos faz viver e nos segura com saúde, com paz, e, acima de tudo, com a sua proteção? Existe uma razão. E, por incrível que pareça, muitas vezes nós demoramos a descobrir a razão pela qual o Senhor, o bom Deus, nos deu a vida. A vida, ela vem permeada de sofrimentos, dificuldades, barreiras a serem vencidas dia após dia. Talvez situações que se nos apresentam como nunca imaginávamos passar e viver. Mas é preciso ter fé. E é preciso todos os dias se colocando sob a proteção, sob os auspícios de Deus, esperar o bom Deus nos responder com amor, com propriedade e acima de tudo com a dignidade que lhe é peculiar.
Vejam o primeiro questionamento desse homem. Não é acaso uma luta a vida do homem sobre a terra? Sim. Quando nós olhamos para trás, nós vemos tantas barreiras que já superamos, tantas dificuldades que já enfrentamos e vencemos, tantas doenças superadas, tantas situações que não imaginaríamos nunca viver, mas superamos. Sim, meus irmãos, a vida do homem sobre a terra de verdade é uma grande dificuldade, mas é preciso esperar e ter fé. E Jó continua: seus dias não são como os dias de um mercenário, ou seja, não são dias como de um ladrão, os dias que logo se vão passando, os dias que logo vão ficando para trás. E quando a gente menos imagina, já vivemos 5, 10, 15, 20 anos naquela condição, e o tempo foi tão rápido, e o tempo tão rápido passou. É preciso que nós entendamos e compreendamos que nós, enquanto cristãos batizados, devemos nos questionar: de onde eu vim? O que é que eu estou fazendo sobre a terra? E para onde eu vou? E por incrível que pareça, meus irmãos, esse para onde eu vou é que vai dar a tônica daquilo que hoje me faz viver. É uma pena tão grande que muitas pessoas vivem aqui na terra sem levar a sério a fé. É uma pena tão grande que muitas pessoas colocam a vida espiritual, a vida de oração, em último plano, sendo ela a mais importante, porque tudo vai perecer, até o nosso corpo que nós contemplamos e que queremos tão bem, vai chegar uma hora que ele vai apodrecer, mas a nossa alma, rejuvenescida na graça de Deus, dia após dia, através dos sacramentos da igreja, perdurará para sempre. Por quê? Porque é eterna. Vejam que Jó, aqui, ele começa a lamentar, e começa vendo as dificuldades todas da vida, pelas quais ele tinha passado e estava passando, mas com consciência de que as dificuldades, as barreiras, os problemas, para ele que vivia em Deus, era simplesmente uma condição de eternidade, para ter o amor provado. Se vocês pegam o livro de Jó, que é um dos mais belos das Sagradas Escrituras do Antigo Testamento, vocês vão ver que Jó passa por toda dificuldade por permissão de Deus. É Deus, o Senhor, quem permite. E quem tudo faz de ruim na vida de Jó é Satanás. Satanás chega a questionar Deus. Aquele teu servo te ama porque não falta nada. Se faltasse alguma coisa, ele ia te maldizer. E Deus diz: eu conheço meu servo, eu te autorizo, eu te permito, vá lá, faça o que quiser, só não toque na sua vida. E o demônio vai, bagunça toda a vida de Jó, e Jó, com dignidade, com zelo, com responsabilidade e acima de tudo com fé, vai dizer: o Senhor deu, o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor. Ou seja, independente da condição, o meu coração está em Deus. Esse amor que deve perdurar para sempre. É uma pena tão grande que o homem odierno, o homem do século XX e do século XXI, não aprendeu a sofrer as demoras de Deus. É uma pena tão grande que nós não somos preparados para enfrentarmos e superarmos as dificuldades da vida. Com a maior facilidade queremos desistir,
Com a maior facilidade, como comumente se diz, queremos chutar o pau da barraca e ir embora e mudar o rumo da vida, esquecendo que dilemas, que problemas, que dificuldades aqui nessa vida nós sempre teremos. Me digam, quem é que tem uma vida tão maravilhosa que não possui problema nenhum? Só uma moral. Só aquele que não tem condição nenhuma de julgar a realidade da vida. Só esse é capaz, ou melhor, só esse consegue viver sem perceber os problemas. Mas todos nós, pobres mortais, temos dificuldades, dilemas, problemas, enfrentamos dificuldades. Mas é preciso que nós compreendamos que aqueles que a Deus servem, os problemas, as dificuldades, as barreiras, não vêm para a destruição, mas sempre para o nosso amadurecimento, para que nós tenhamos o nosso coração forjado, para que nós tenhamos de verdade e cresçamos na virtude cardeal da fortaleza e possamos ficar robustecidos cada vez mais, para ir enfrentando as dificuldades e as dores da vida. Vocês vejam o que é que acontece quando nós passamos por um problema, quando nós passamos por uma dificuldade. No primeiro momento, nós de verdade nos desestruturamos. Por quê? Porque nunca havíamos enfrentado uma dificuldade. Mas, quando nós cristãos começamos de verdade a ir superando, a ir vencendo, a ir de verdade todos os dias crescendo na graça de Deus e pedindo a Deus, o Senhor, os auxílios necessários, a gente vai vendo que nós vamos cada dia sendo mais fortes. Vamos vivendo fortes, porque é Deus quem nos abençoa, porque é Deus quem nos protege, porque é Deus quem nos agracia. Meus irmãos, nós homens, não somos formados só de uma realidade material, corporal, não. Nós somos formados por uma realidade espiritual, sensitiva. Nós somos seres espirituais, por isso feitos à imagem e à semelhança de Deus. É preciso que nós tomemos consciência todos os dias, que assim como eu preciso me exercitar no corpo para ter saúde, eu preciso me exercitar na alma para também não ficar doente espiritualmente. Quantos de vocês aqui são acometidos de doenças espirituais? Querem ver uma preguiça medonha para rezar? Isso é o pecado, é a doença espiritual da assídia. Tem gente que tem motivação e alegria para tudo, mas quando se fala em rezar, bate uma preguiça medonha. Quando se fala em rezar, em estar em Deus, amanhã eu rezo, outro dia eu rezo, e se não tiver mais tempo? E se não for, e se Deus, nosso Senhor, não te permitir ter mais tempo aqui na terra, o que é que vai acontecer? Você haverá de perecer. A oração, a vida espiritual é aquilo que de verdade dá sabor à nossa vida. Rezar não é coisa de quem não tem o que fazer. Rezar é coisa de quem de verdade aprendeu a amar a Deus e é grato por tudo que o Senhor, o bom Deus, nos dá, nos concede. E é grato por tudo que o Senhor, o bom Deus, vai dispensando ao longo das nossas vidas. Olhe o teu viver, analise a tua vida. É claro que você tem problemas,
É claro que você tem dificuldades, tantos questionamentos eu também tenho, mas veja que a graça de Deus, que os dons de Deus, que as bênçãos de Deus são infinitamente maiores do que esses dilemas que muitas vezes nos prendem e nos roubam de nós mesmos. Só que é preciso que nós cristãos exercitemos todos os dias esse amor para com Deus. Devemos de verdade exercitar esse amor, rezando mesmo sem ter vontade. Sim, a gente não deve rezar quando a gente tem vontade, assim como nós também não devemos comer quando temos vontade. Assim também não devemos tomar água só quando temos sede. Não. Mas a água e o alimento são necessários para a saúde do nosso corpo, assim como a oração é necessária para a saúde da nossa alma. E olhem que a liturgia da igreja hoje nos chama a atenção para a brevidade da vida através da boca de Jó. Lembra-te de que minha vida é apenas um sopro. Sim, a nossa vida é um sopro. Ela logo se esvai. Ontem éramos meninos, depois adolescentes. Agora já somos maduros alguns. E a vida vai passando. E o que é que nós estamos fazendo com essa vida? É aqui nesse momento que entra a igreja como mãe a nos evangelizar. É aqui que nos entra a igreja fundada por nosso Senhor Jesus Cristo, que nos acolhe como mãe no nosso batismo, a nos instruir, a nos catequizar, a nos exercitar no amor de Deus, para nos fazer de verdade caminhar rumo aos céus. É por isso que Paulo, hoje na segunda leitura, de uma forma tão bela, de uma forma tão santa, Paulo vai dizer: pregar o Evangelho não é para mim motivo de glória, é antes uma necessidade, uma imposição. Mas que necessidade é essa? A necessidade de poder irradiar no mundo o amor de Deus. A necessidade de verdade se perceber uma bênção de Deus na vida do outro. É uma pena que muitos de vocês ainda não compreenderam, que pertencem à igreja pelo batismo e que, uma vez batizados, são responsáveis pela causa da evangelização, são responsáveis de verdade para difundir em meio ao mundo o amor de Deus. Mas como vocês podem partilhar? Como vocês podem anunciar o reino de Deus, se vocês primeiro ainda não abriram o coração para a graça de Deus? Ainda não fizeram com Ele essa experiência? A gente só dá aquilo que a gente tem. Se nós não temos, é impossível de oferecer, de fornecer aos outros. Então, se eu, enquanto cristão, tomo consciência do meu papel de homem, do meu papel de mulher de Deus, e que devo de verdade me encontrar com o Senhor, e me encontrando com Ele, partilhar essa experiência para converter os corações, eu vou aí de verdade percebendo que a minha vida é útil. Não é útil só para conseguir patrimônio, não é útil só para construir bens materiais, meu Deus do céu. Vai chegar um dia que tudo isso vai ficar. Mas é preciso que eu, enquanto cristão, vá juntando os talentos espirituais, os dons que Deus me deu, para ir edificando o seu reino a partir de mim, enquanto cristão, enquanto batizado, enquanto mulher, enquanto homem de Deus. E tudo isso, minha gente, passa pelo meu compromisso com nosso Senhor. Responda no seu íntimo: como é que está a sua relação com Deus? Que momento hoje você rezou? Que momento no dia de hoje você de Deus lembrou?
Padre, eu estou lembrando agora porque o Senhor está falando. Que tristeza. Ontem, será que de Deus você lembrou? Ao longo da semana, será que você lembrou de Deus? Muitas pessoas querem viver no mundo como se Deus não existisse. É o grande câncer dos católicos batizados, mal catequizados. Católicos batizados, mal catequizados, que não entenderam ainda, que não compreenderam ainda, que essa relação com Deus é a relação mais importante, que nos dá equilíbrio, que nos faz realizar sonhos, que nos salva de apuros, que nos torna imunes à ação do demônio. E tudo isso nos vem a partir da igreja. É a igreja de Deus. Eu observando a assembleia hoje aqui na igreja, muitas vezes a gente vem aquele pensamento de pastor zeloso pelo reino de Deus, e olhando muitos de vocês eu digo assim: só veio à igreja hoje porque é uma missa de alguém que gostava e faleceu. Porque se não fosse, não lembraria de Deus no domingo. Que tristeza. Que tristeza. É preciso, minha gente, que levemos a sério o reino de Deus. É preciso que levemos a sério a nossa relação com o Senhor. Com Deus, nós não podemos brincar. Apesar das nossas infidelidades, apesar da nossa pequenez, de tantos e inúmeros pecados que todos nós temos, mas é preciso de verdade colocar o Senhor como centro, como norte da vida. Vejam que na liturgia da igreja hoje nós vemos um texto do Evangelho segundo Marcos. Esse texto segundo Marcos é aquele texto que Nosso Senhor vai curar a sogra de Pedro. Só que se vocês observam bem o texto hoje, Nosso Senhor, ele sai da sinagoga, ele estava rezando. Deus reza. Vocês sabem, não me custa lembrar, no antigo Israel existiam dois locais de culto. A sinagoga, que era, fazendo uma analogia, as igrejas das comunidades, e o templo, que era como que a igreja matriz. Só que na sinagoga se fazia a liturgia da palavra, como esse momento que vocês estão aqui vivenciando comigo agora, o momento presente. Lembrem que num dia de sábado, Nosso Senhor entrou na sinagoga, pegou o rolo da lei, proferiu um texto do profeta Isaías, explicou e depois foi e sentou. E no templo de Jerusalém se ofertava, se fazia o sacrifício, que é aquilo que ali a gente faz. A Igreja Católica é a junção da liturgia sinagogal com a liturgia do templo, ou seja, a liturgia perfeita, os dois atos e um culto só. E Nosso Senhor, ele estava na sinagoga rezando. O nosso Deus reza. Saiu da sinagoga, foi na casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama com febre, e eles logo contaram a Jesus. Ele se aproximou, segurou sua mão e ajudou-a a levantar-se, sem nada dizer. Ou seja, bastou Deus se aproximar daquela mulher, que aquela mulher ficou curada. Por quê? Porque aqui esse texto nos mostra que o homem, quando está em apuros, se ele de Deus se aproxima, Deus salva-o dos apuros. Deus de verdade vai salvá-lo das dificuldades. Deus de verdade vai
pegá-lo pela mão e erguê-lo. Essa imagem aqui é muito próxima, talvez vocês não conheçam o ícone, mas o ícone do Pantocrator, Cristo que tudo domina, que tudo pode, que é o Senhor do céu e da terra. E aqui ele prova que a sua presença é poderosa. E é aqui que nós temos que entender que nós devemos, através da oração, do nosso compromisso com a igreja, com a Eucaristia, nos aproximar de Deus. E nos aproximando do Senhor, o bom Deus, e todos os dias se conservando na graça de Deus e recebendo do Senhor todas as graças e bênçãos dos céus. Só que essa cura aqui do texto santo do Evangelho vai fazer com que uma numerosa multidão se aproxime de nosso Senhor, pessoas possuídas, pessoas doentes, e nosso Senhor vai curar muitas pessoas, expulsar muitos demônios, não deixava que os demônios falassem e os despedia. E depois, o que é que ele faz mais uma vez? E foi rezar num lugar deserto. Jesus Cristo tinha necessidade de rezar? Não. Jesus não tinha necessidade nenhuma de rezar. Ele é Deus. A razão pela qual Jesus rezava, Deus ali feito homem, era a saudade do céu, era a saudade do Pai. A mesma coisa somos nós. Por que devemos rezar? Porque devemos de verdade descobrir o sentido da vida. E esse sentido da vida é espiritual. A tua vida não é o teu trabalho. Você pode perder. A tua vida não é a tua esposa. Você pode ficar viúvo. A tua vida não é o teu esposo. Você pode ficar viúva. A tua vida não são os teus filhos. Você pode perdê-los. A sua vida não é a sua casa, nem o seu carro, nem a sua propriedade, nem a sua profissão, nada disso. A sua vida não é a sua liberdade, que Deus o livre, pode acontecer uma injustiça e você perder a liberdade. A sua vida é Deus. Ele é a tua vida. É Ele que não passa, é Ele que não muda, é Ele que permanece sempre e está aí, mais perto de você do que você imagina. Olha o teu coração a bater, você nem está sentindo o coração, sentadinho aí no canto. E Deus, nosso Senhor, com o sopro da vida, está fazendo você estar aí de pé. Deus é assim. Uma descrição totalmente elegante. Muitas vezes nós não percebemos, mas Ele lá está. Muitas vezes nós não sentimos, Ele é tão discreto, mas Ele está ali a nos acompanhar, a nos abençoar, a nos proteger. E somos nós que devemos também sermos elegantes, sensíveis, e começarmos a perceber a Sua presença na nossa vida. Presença que cura, presença que protege, presença que salva. Oh, meus queridos irmãos e minhas irmãs, como seria bom se a nossa vida fosse de verdade um canto perene de louvor a Deus, como Davi, nesse Salmo 146, que a liturgia hoje nos coloca. Louvai o Senhor Deus, porque Ele é bom, cantai ao Senhor Deus, porque é suave, Ele é digno de louvor, Ele o merece. O Senhor reconstruiu Jerusalém e os dispersos de Israel juntou de novo. Nesse tempo que nós vivemos de pandemia,
Tantas pessoas deveriam rezar mais, pedindo a Deus proteção, pedindo a Deus saúde, e por incrível que pareça, para a vergonha de fé da igreja, o que nós vimos foi o contrário. Tantos cristãos medíocres, que viveram vergonhosamente a fé, que não assumiram o compromisso com nosso Senhor, que não aprenderam a colocar o joelho no chão, mesmo passando por um grande momento de sofrimento, de dificuldade, de isolamento e de incertezas. Por esses dias eu estava pensando, nos meus 38 anos de vida, eu nunca vivi um ano de tantas incertezas como esse ano que passou. Tudo foi desestabilizado, nada tinha estabilidade, e vimos e vivemos coisas que antes nunca imaginaríamos viver. Meus queridos irmãos e minhas irmãs, procure Deus. Mais alguns dias, mais 10 dias, e a igreja vai começar a sua quaresma, o seu grande retiro de fé, o seu grande retiro espiritual, onde todos nós seremos chamados a abrir o nosso coração e permitir que o Senhor, o bom Deus, faça morada nas nossas vidas. Eu te exorto, ó cristão, a abrir o coração e permitir que o Senhor, o bom Deus, te transforme, mude o teu modo de pensar, o teu modo de agir, para que todos nós possamos crescer na amizade com Cristo. E se porventura a nossa consciência de algo nos acusa, nós possamos voltar atrás e fazer de novo um novo começo e recomeçar, de tal forma que possamos um dia os céus alcançar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre. Creio em Deus Pai,